Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, nós estamos aqui há mais um dia, com a graça de Deus, né? Mais um dia abençoado, então vamos falar com o Papai do Céu, vamos lá? Juntar as mãozinhas, todo mundo, conversar com Deus e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Vamos lá, fechar os olhinhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece. Muito bem. Então, olha só. Nosso componente curricular de hoje será o quê? Matemática, tá bom? Então, vamos abrir aí o nosso módulo 2. Nós estamos no nosso índice representando números até 99. Então, vamos lá. Nosso capítulo 4, da página 90, né? De 0 a 100. Então, vocês podem observar aí que tem uma garotinha brincando, né? Então, essa cena aí, o que tem nessa cena? Ela está aí com um ábaco. Tia, o que é um ábaco? É um instrumento que serve para registrar contagens e realizar cálculos, tá? Conhecido como a primeira calculadora inventada pelo ser humano, que já era usada pelos comerciantes desde o mundo antigo, tá bom? Segundo aqui no nosso livro, né? Então, na cena, vocês já estão vendo aí que a criança ela está, né, com bolinhas, brincando com bolinhas, né? E varetas, ou seja, esse ábaco aqui, ele serve justamente para isso, né? Para vocês estarem registrando, né, quantidades, principalmente de dezenas e unidades, que é o que nós iremos trabalhar agora no nosso módulo. Mas antes de iniciarmos, né, a tia trouxe aqui para vocês, né, alguns símbolos dos numerais de 0 a 9. Vamos lá, repetir com a tia esses numerais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, através desses números aí, é que nós vamos formar novos numerais, formar novos algarismos. Né? Então, para me formar qualquer outro número, eu preciso de uma sequência. Eu preciso aprender esses numerais para com que eu possa formar novos numerais, né? Outros algarismos, tá bom? Então, cada um é preciso estar organizado em uma certa ordem. E para isso, nós vamos agora utilizar o nosso material dourado, tá? Esse material dourado ele vai servir muito para vocês. Ele está lá no livro de vocês, vocês podem até estar abrindo com a tia, eu já falei antes, né? Lá no final do livro, no material de destaque, na página 15, tá? Mas a tia trouxe esse material aqui para vocês, no slide, para vocês estarem observando. Nós temos esses cubinhos, né, que é igual a 1. Esses cubinhos representam as unidades, tá? Essa barrinha representa dezenas, tá? Então, aí tem uma dezena, porque tem uma barrinha aí com 10 unidades, tá bom? Nesse outro aqui, nós temos uma placa, né? Então, essa placa aqui, nós temos 10 barrinhas com 10 unidades cada uma. Então, vamos fazer a contagem: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, eu tenho uma centena, tá bom? Então, aqui nós temos, nesse material dourado, que representa unidades, dezenas e centenas. Muito bem, aí a tia trouxe aqui mais material dourado para vocês, tá? Nós temos aqui, ó, os cubinhos das unidades, né? E nós temos também as barrinhas com as dezenas, tá? Que está sendo representado aqui. Então, nós temos do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que o nosso sistema de numeração, ele é decimal. Quando eu falo que é decimal, é porque ele é feito de 10. Você lembra logo
do 10, né? Do numeral 10. Então, que ele é decimal, vai formando grupinhos, né? Grupinhos de 10 em 10. E olha só o que está acontecendo aqui, né? As barrinhas vêm nos mostrar isso, que são grupos de 10. Então, você pode observar aqui no 20. Nós temos duas barrinhas, né? Duas barrinhas de 10, que no caso são 20 unidades. Então, aí nós vamos ter quantas dezenas aqui? Vamos ter duas dezenas, né? Então, no caso, nós vamos ter duas dezenas aí, tá bom? No 30, nós vamos ter aqui 30 unidades. Então, nós vamos ter quantas dezenas? 3 dezenas. E assim sucessivamente, tá bom? Agora aqui, o que é muito importante, né? A gente está observando, que vocês não podem esquecer, que vale uma dezena equivale a quantas unidades? A 10 unidades, né? Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, a gente pode estar fazendo essa contagem. Então, nós temos aqui os bloquinhos soltos e nós temos também a barrinha, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, isso aqui não pode esquecer. Aí, aqui a tia trouxe uma coluna, né? Então, esta coluna, mas também nós temos no livro que alguns quadros de valores, que nós chamamos quadros de valores, né? Esses quadros de valores, eles são representados pelas dezenas e pelas unidades. Nós temos aqui o número 14, né? Então, como nós iremos representar ele aqui na coluna? Né? Primeiro, temos que começar pela primeira ordem, que é a ordem das unidades. Muito bem, a ordem das unidades. Logo depois vem a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Estão lembrados lá das unidades? Né? Que nós vamos fazer a contagem de 1 por 1. E a ordem das dezenas são aonde eu começo a contar de 10 em 10. Né? Então, veja aqui. A coluna das dezenas, uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. E a outra coluna nós temos 4 unidades aí. Então, eu vou completar no meu quadro, eu vou colocar primeiro o número 4, né? E depois eu coloco a complemento lá com a dezena, que no caso, quanto equivale a uma dezena? Uma dezena são 10 unidades, não é isso? Então, eu coloco aqui o número 1. Eu não vou colocar o número 10 aí, né? Então, o número 10, ele é representado por 10 unidades, que nós chamamos que será o quê? Uma dezena. Agora, a tia trouxe aqui para vocês, né? 3 demonstrações aqui, olha só, né? De barrinhas. Então, nós temos na primeira 2 dezenas, que equivale o quê? A 20 unidades. Ou seja, cada barrinha dessa tem 10 unidades em cada uma. Ou seja, cada uma aqui, cada barrinha dessa é uma dezena. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, no primeiro lado aqui, né, no primeiro grupo, vamos falar assim, no primeiro grupo, vocês têm 2 dezenas, né? Ou seja, vocês têm 20 unidades aí, tá bom? Aqui no segundo grupo, nós já temos 3 dezenas, ou seja, nós temos 30 unidades. Vamos contar? 10, 20, 30, tá bom? Aí aqui no nosso último grupo nós temos 40 unidades, ou seja, nós temos 4 dezenas, né? Então, nós temos 4 grupos de 10, veja aí, ó, 10, 20, 30, 40, né? Vocês lembram que a tia falou que o nosso sistema de numeração é decimal? Relembrando mais uma vez, então aqui, ó, nós formamos grupinhos de 10, né? Então, aqui tem 20, 30 e 40. Aí agora aqui, ó, quantos grupos de 10 há aqui? Então, vocês podem observar. Vamos contar? Vamos ver quantos grupos de 10 nós temos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 grupos de 10. Então, eu tenho quantas unidades aí? Eu tenho 50 unidades. Porque em cada barrinha dessa aqui eu vou ter 10 unidades, não é isso? Então, eu tenho 10, ó. Uma barrinha aqui eu tenho 10, outra 10, mais 10,
mais 10, mais 10. Então, você vai contar aqui, você tem 50 unidades. Então, tia, eu tenho 5 dezenas, não é isso? Tenho 5 dezenas, porque eu tenho 5 grupos de 10, tá? Então, sabendo quantas dezenas e unidades, ajude-nos a contar. Vamos praticar? Muito bem. Então, olha só, aqui a tia trouxe o número 36, vocês já estão observando aí o numeral 36. E a tia já havia falado antes que nós começamos pela primeira ordem, que é a ordem das unidades, né? Então, nós vamos colocar como, primeiramente, o numeral 6, depois, que é o número das unidades, depois você irá completar, né, o seu quadro de valores ou a sua plaquinha com o numeral 3, que representa as 3 dezenas. Logo, nós temos 3 dezenas, nós temos 30 unidades. E aqui nós já sabemos que existem 6 unidades. Então, sabendo isso, nós descobrimos que número é esse? 36. 36. Então, quando você for fazer a leitura dos numerais, que é muito mais fácil, então você fazendo essa ordem de dezenas e unidades, fica bem mais fácil para você treinar a sua escrita e treinar a sua leitura dos numerais. Agora aqui, olha só, nós trouxemos o numeral 48, né? Sabendo isso, a gente descobriu que o nosso número é o 48. Como foi que você descobriu? Você foi aqui, primeiro completou a ordem das unidades, né? A primeira ordem. Então, eu tenho 8 unidades. E as dezenas? Então, significa que eu tenho 40 unidades aqui, ou seja, eu tenho 4 dezenas, não é isso? Então, na sua leitura, você já vai saber que numeral é esse, 48. Muito bem. Agora, aqui a tia trouxe, né, os numerais 35 e o numeral 21, tá bom? Então, aqui a ordem certinha já das dezenas e unidades, né? Primeiro, você vai começar pela primeira ordem, colocando no seu quadro de valores, né? Ou então, na sua coluna, você coloca a ordem das unidades. 5 unidades, 3 dezenas, né? Aí, lá embaixo, uma unidade e 2 dezenas. Então, mais acima nós temos na primeira coluna nós temos o numeral 35 e mais abaixo nós temos o numeral 21. Agora aqui no livro de vocês, na página 92, vocês podem estar abrindo aí o livro, né, e acompanhando. Representando números até 99. Observe os vasos de valores de Zuleika. Então, olha só, você vai observar esses vasos fazendo a contagem dele. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aqui eu já tenho uma dezena. Eu sei que aí já são 10, então já tenho uma dezena aí, né? Em 10 unidades eu tenho uma dezena, tá? Agora vamos contar os de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades aqui, né? Então, logo, 10 mais 9 é igual a quanto? A 19. Agora, eu vou representar esse número 19 no meu quadro de valores. Como eu vou fazer? Coloco o número 9 na primeira ordem, que é a ordem das unidades, e depois eu coloco o número 1, que é representado a ordem das dezenas, tá? Não é isso? 10 não equivale a uma dezena? Não é isso? 10 unidades equivale a uma dezena. E agora aqui, olha só, mais adiante você pode estar acompanhando aí. Zuleika decidiu plantar mais flores. Então, você vai contar também. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu já tenho uma dezena. Vamos contar agora os de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que eu tenho mais outra dezena aqui, né? Ou seja, eu tenho 2 dezenas. E eu tenho quantas unidades aí? Eu tenho 20 unidades. Eu tenho 2 grupos de 10. Não é isso?
Então, eu vou ter 2 grupos de 10, logo eu vou ter 2 dezenas. Então, aqui vou começar a minha primeira ordem de unidade será o quê? 0. Então, eu tenho 2 dezenas, porque eu tenho 2 grupos de 10. Agora, a tia trouxe aqui essa primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem da dezena, e a centena, que é a terceira ordem, tá? Então, aqui nós estamos representando primeiro os números, né? No quadro acima, 125, nós temos 5 unidades, 2 dezenas, que são 2 grupos de 10, e uma centena, né? Centena que já é o que representa 100, tá? E nesse quadro de baixo, que é o 153, nós vamos ter o quê? 3 unidades, 5 dezenas, que são 5 grupos de 10, não é isso? E uma centena, que são 100, tá? E agora nós temos todos os numerais aqui, olha só, né? Lembra que a tia falou, né, que através que os números seguiam uma ordem, né? Que tinha uma ordem e que através da ordem, dessa sequência, a gente poderia estar, né, descobrindo novos números, né? Novos numerais, formando novos numerais, né? Através de quê? Da nossa forma decimal, né? Lembrando que a ordem da numeração, nossa numeração, ela é decimal, né? Então, quando você está organizando essa ordem, né, você está formando novos números, né, novos algarismos, e aí fica mais fácil para você fazer a sua leitura, né, você sabendo das dezenas e unidades, né, você vai poder acompanhar os numerais de 1 até 100. Tá? Então, na hora de você fazer a escrita dos numerais de 10 em 10, você vai conseguir, porque você já vai saber a ordem das dezenas, aí depois você vai também saber a ordem das dezenas e unidades. Então, isso facilita muito para vocês o aprendizado da leitura e escrita de vocês, tá? Então, aqui nós temos de 1 a 100, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse estudo em casa, fazendo essa leitura, fazendo esse treino. Mas a gente vai colocar aqui, por exemplo, você pegar o número 55, né? Então, aqui no número 55, tá? Vocês podem estar observando aqui nesse quadro. O 55 nós teremos o quê? 5 unidades, né? Se for representar no quadro de valores, nós temos 5 unidades e temos 5 dezenas, né? Então, como é que eu sei que é 5 dezenas? Porque são 5 grupos de 10. Então, eu tenho 50 unidades, 50 mais 5, 55. Então, é muito fácil para vocês entenderem, fica muito bom para vocês fazerem a prática, né, e a escrita, tá bom? Então, é por isso que é bom você já tem que aprender os numerais de 1 a 9, né, tem que estar treinando esses numerais, e depois você vai treinando os algarismos para formar novos numerais, né? Então, é importante você estar também aprendendo, né, treinando a escrita, né, das dezenas, a ordem das dezenas e unidades. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula de hoje. A agenda a tia irá passar no grupo, tá bom? Porque esse nosso tema aqui, esse nosso capítulo, ele é bem extenso, ele é bem longo, tá? Então, vai servir também para as próximas atividades, tá? E a tia irá passar no grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham entendido, caprichem na atividade de vocês, tá bom? E a tia irá passar no grupo, tá bom? Um grande beijo da tia Lúcia, fiquem com Deus.